As cidades fantasmas não fazem apenas parte de histórias de terror, seja no cinema ou mesmo na literatura. Ao redor do mundo é possível constatar diversas cidades que foram abandonadas por várias das razões, incluindo muitas vezes por motivos misteriosos. E aqui, em nosso país, não é diferente. Tais cidades fantasmas podem ser achadas em praticamente todas as regiões. E os motivos que a fizeram a serem fantasmas são os mais diferentes. No vídeo de hoje, apresentaremos as 10 cidades fantasmas que são encontradas no Brasil. E não esquece, já aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Bora pra lista! Airão Velho, Amazonas. Se eu falar pra você Apocalipse Zumbi, rapidamente você vai lembrar de algum filme clássico de terror dos anos 80 ou de algumas séries recentes, como The Walking Dead ou Zombie Nation. Mas se eu te falasse em Apocalipse de Formiga, o que você pensaria? Não, pessoal, não é roteiro de filme, mas sim a explicação local que fez a cidade de Airão Velho, localizada no estado de Amazonas, ter sido desabitada. Vamos ao contexto. Esta cidade foi fundada no ano de 1965, sendo, portanto, o primeiro povoado organizado nas proximidades do Rio Negro. Ela foi considerada ainda uma importante cidade naquela região. Em seu tempo de vida, a cidade era tida como a maior produtora de borracha entre Alto Rio Negro, Rio Branco, Rio Jaú e afluentes. Como falamos lá no início, o motivo que antigos moradores falam que acabou com a cidade foi um ataque de formigas que comiam pessoas. Vai saber, não é? A cidade fantasma de Fordlândia, Pará. A cidade de Fordlândia, também conhecida como a cidade de Henry Ford, foi fundada em 1928, no estado do Pará. Ela foi idealizada pelo famoso Henry Ford, fundador de uma das mais conhecidas fábricas de carro do mundo, Ford Motor Company. Para esta cidade, Henry tinha o objetivo de fazer uma comunidade para seus funcionários, para que eles pudessem tanto residir de forma pertinente, quanto para cultivar a seringueira, que seria a matéria-prima para a produção de borracha para a fabricação dos pneus dos seus veículos. O único problema nesse projeto é que a região escolhida não possuía o solo mais apropriado para a plantação de seringueira, e com isso ela foi sendo desabitada pouco a pouco. Cocossi, Ceará. Cocossi foi uma das primeiras cidades do Brasil, fundada ainda no século XVII, no estado do Ceará. O que se sabe é que nos dias atuais, apenas 2 famílias optaram por ainda permanecer nesse lugar, que já se encontra em ruínas. Mas qual foi a razão que fez com que essa cidade se tornasse fantasma? De acordo com uma lenda popular daquela região, é que ela foi amaldiçoada por um padre que na época estava furioso pelo simples fato de uma família influente, na época em questão, ter chegado atrasado em uma missa. O padre, por sua vez, tomou isso como um tremendo insulto. Um outro ponto curioso sobre essa cidade é que existem visitações durante os períodos de novena de Nossa Senhora, que ocorrem entre os dias 29 de novembro, indo até o dia 8 de dezembro. Sendo que dentre todas as instalações dessa cidade, apenas a igreja permanece em estado de preservação. São João Marcos, Rio de Janeiro. A cidade de São João Marcos seguia um caminho até próspero, tendo em certo momento aproximadamente 20 mil habitantes, por volta do século XIX. No entanto, no ano de 1940, o então presidente Getúlio Vargas autorizou que a cidade foi desabitada para que assim pudesse dar início à construção de uma barragem na localidade. Nos dias atuais, a cidade se encontra em ruínas, mas ainda assim atrai diversos turistas para visitarem e passearem por uma de suas trilhas. Ararapira, Paraná. Ararapira fazia parte de um conjunto de 20 vilas que foram fundadas pela coroa portuguesa por volta do século XVIII. Na época, sua localização era bastante estratégica para as intenções da coroa portuguesa. Atualmente, de fato, ninguém reside nessa cidade. E o que mais chama a atenção deste lugar é o fato de o cemitério ainda ser utilizado. Isso mesmo! Mesmo sem existir residentes vivos em Ararapira, o cemitério segue em pleno uso, pois até hoje é o único da região. Seu acesso se dá apenas por barco. Além desse detalhe curioso, o outro motivo de visitação dessa cidade é em razão do dia do padroeiro, São José do Ararapira. Além disso tudo, existem muitos relatos assustadores por parte dos barqueiros, que citam que é possível escutar o badalar do sino da igreja, vultos na madrugada, cheiro de sangue nas trilhas, enfim, uma série de fatos macabros rondam essa cidade fantasma. Vila de Biribiri, Minas Gerais. A Vila de Biribiri é na verdade um distrito da cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais. Ela foi construída ainda no século XIX, para servir como sede para uma fábrica de tecidos e também para servir de alojamento para todos os funcionários. Aproximadamente 100 anos depois da sua fundação, por volta de 1973, a fábrica acabou falindo e os então habitantes foram deixando a cidade.
Hoje, mesmo sendo uma área abandonada, ela tem atraído a visitação de turistas para contemplarem parte da arquitetura que se mantém de pé. Uma das lendas que rondam Biribiri é que existe um ser chamado Mãe do Ouro, bem em frente ao lugarejo. De acordo com a lenda, quem não tiver medo dela acabará por ficar rico, enquanto os medrosos não o serão. E você, quer tentar essa sorte de se deparar com a Mãe do Ouro nessa cidade fantasma? Paranapiacaba, São Paulo. Paranapiacaba foi fundada no final do século XIX. Atualmente, ela é um distrito da cidade de Santo André, no estado de São Paulo. O motivo da sua fundação era para servir de vila para os trabalhadores da Ferrovia Paulista, que na época conduzia o café que era cultivado no interior do estado até o Porto de Santos. Nos dias atuais, é possível realizar visitas a esta região, que de acordo com os populares, há um trem fantasma na cidade. Conforme a lenda, no período da noite dá para ouvir tanto barulho quanto o que se chama de deslocamento de ar saindo do 13º túnel. O responsável por tudo isso? O trem cuja caldeira havia explodido naquela época. Será mesmo verdade? Vila de Desemboque, Sacramento. Essa vila foi fundada no ano de 1766, a partir da chegada dos bandeirantes em procura de ouro na região do estado de Goiás. Naquele momento, o povoado havia crescido bastante, chegando até aproximadamente uma população de 2.000 pessoas. Acredite, tinha até cassino. Além de ser naquela época um importante centro comercial e da mineração na região do Triângulo Mineiro. Mas esse crescimento foi cessando até o ponto em que não havia mais ninguém na localidade. É importante destacar que, mesmo sendo uma cidade fantasma, ela é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Vila Cemitério do Peixe. A Vila Cemitério do Peixe é na verdade um lugarejo situado na proximidade do rio Paraúna, que pertence ao município de Conceição do Mato Dentro, no estado de Minas Gerais. Essa vila é composta por uma única igreja destinada a São Miguel Arcanjo, e sim, como o próprio sugere, um cemitério, que foi a grande razão que deu nome ao lugar. Reza a lenda que esse nome é uma homenagem a um escravo que possuía o apelido de Peixe, que então teria sido a primeira pessoa a ser sepultada em tal cemitério. O nome vem sendo perpetuado através do tempo. E aí, ficou curioso para conhecer o cemitério do Peixe? Igatu, Bahia. Igatu foi uma cidade fundada no século XIX, no estado da Bahia, em um momento histórico em que o ciclo do diamante na Chapada Diamantina estava em uma crescente. Atualmente, a então região de Igatu tornou-se distrito da cidade de Andaraí. Mesmo sendo uma cidade fantasma, ela tem atraído muitos turistas ao longo dos anos, em razão das suas ruínas que lembram bastante a famosa cidade peruana Machu Picchu, cidade perdida do povo Inca. O motivo do afastamento dos habitantes se deu por conta da redução do encontro das pedras preciosas na região. Nosso país, de fato, possui inúmeras histórias curiosas. E você já conhece algumas dessas cidades? Tem vontade de conhecê-las um dia? Confesso que uma ou outra até penso em conhecer, porque são bastante curiosas e misteriosas. Se você chegou até aqui, comente o que achou deste vídeo. E como falei lá no início, não esquece de se inscrever no canal e de curtir também. Até o próximo vídeo!